Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa demais os iniciantes, que é abertura de diafragma. Porém, vou chamar de abertura. A abertura, ela está relacionada à lente da câmera, no caso a DSLR, que seria a tradução câmera digital de uma única lente. No caso, a DSLR são câmeras de lentes intercambiáveis, ok? Ela vai uma lente. Então, o diafragma ele é responsável pela quantidade de luz que passa pela lente, ok? A lente ela tem isso que é chamado de diafragma. Eu vou mostrar depois um exemplo, né? Tem umas lentes manuais aqui que dá para exemplificar, para vocês terem uma ideia de como funciona mecanicamente esse dispositivo, ok? Também o diafragma ele também é responsável por outro fator, que é a profundidade de campo. Vamos colocar um termo mais informal, seria aquele embaçado que sai no fundo da fotografia, no fundo ou na frente, tanto faz, depende de onde você coloca o foco, ok? Então, de acordo com a mudança desse diafragma, no caso, vamos colocar um exemplo. Suponhamos que você tem uma lente 50mm 1.4, f-stop 1.4, e você está fotografando em 1.4. Você vai reparar que essa fotografia vai ter um desfoque muito acentuado, tanto no fundo ou na frente, tanto faz, da maneira que você colocar, onde você coloca seu foco. Então, você muda lá para 2.8, 5.6, vamos colocar assim, vamos colocar uma diferença maior, bem grande assim, 5.6, está em 1.4, coloca 5.6. Você vai reparar que você vai começar a ter um pouco mais de detalhe nesse desfoque. E é claro, quando você aumenta esse número, coloca para F11, F22, você vai reparar que vai ficar nítido, totalmente nítido esse fundo, né? Colocando, é lógico, né, que essa é uma lente 50mm e você está fotografando de dia, ok? De dia. À noite é quase que impossível você colocar aí f22, f-stop f22, é muito fechado. É um orifício assim que bom, um pouco maior que um buraco de uma agulha, né? Ele é bem fininho. Lógico que não é a maior abertura. Ele não me falha a memória agora, porque realmente eu não trabalho e não trabalhei com lentes assim, aberturas tão fechadas quanto f45. Acho que é f45 ou f44, não me lembro. Mas realmente eu nunca utilizei essas aberturas, ok? Quem já utilizou aí, parabéns, cara. É porque eu venho do evento social, né? Do evento, né? Sobre casamentos, aniversários e festas em geral, né? Enfim. Então você vai reparar que essas aberturas têm efeitos distintos na imagem, ok? Mas é claro que em cada lente é diferente esse efeito, né? Porque tem a qualidade dessas lentes, daqueles vidros, cada vidro daquele, vamos colocar que chama de elemento aquilo. Cada vidro daquele é um elemento que forma um conjunto, que esse conjunto se forma uma lente. Então, a qualidade dessa lente, desse vidro,
né? Até mesmo o verniz que é aplicado na lente. Então, com isso, você tem um resultado diferente de nitidez, até mesmo o resultado nesse desfoque, que aí na fotografia chama de bokeh. Então, você tem um resultado diferente, tá bom? Por exemplo, lentes muito antigas que não tem tanta tecnologia, já tem também o fator de aberração cromática, aberração ótica, o chamado de moiré. Pesquisa aí, moiré na fotografia, você vai ver aí o que é. Então, tudo isso está relacionado à lente da câmera, diferente da exposição, que ela está relacionado no corpo da câmera, ok? Claro que há casos distintos, como as câmeras de grande formato, que todo esse dispositivo de velocidade, de abertura e configuração do ISO, ele está na lente, tá bom? Que no caso aqui ele é um obturador. Aquelas câmeras que colocavam, tinha um capuz, você entrava embaixo assim, aquelas câmeras. Inclusive eu já construí uma câmera daquela, eu tenho uma câmera daquela personalizada, que é home made, que eu mesmo fiz, né? Então, excluindo esse tipo de câmera, né? As câmeras atuais, a abertura ela tá somente na lente. Porém, é claro, como as lentes têm um componente eletrônico, você consegue configurar isso no corpo da câmera, ok? É muito raro as lentes que não tem essa opção de você configurar a abertura na câmera. É claro que das lentes antigas tem sim, e também as lentes de cinema, ok? Lente para cinema. Inclusive eu tenho uma aqui, uma lente para filmar filmes de cinema, que ela também tem esse dispositivo mecânico para você definir a abertura de diafragma na própria lente, ok? Bom, a abertura ela está ligada diretamente àquele triângulo que eu falei no vídeo anterior, que você quer priorizar na sua imagem: abertura, exposição e ISO, né? Esses três fatores, abertura, ISO e velocidade, você tem que ter na sua cabeça esses três pontos aí, para vocês ter uma ideia do que você vai priorizar. Você quer um grande desfoque, então você vai automaticamente ter que priorizar a abertura. Se você quer nitidez, é o ISO, por conta, né, do ruído que está relacionado ao ISO, que eu não ensinei ainda, mas eu vou ensinar na próxima aula, na próxima videoaula. E a velocidade. Os objetos estão em movimento nessa sua imagem, está muito escuro, então provavelmente você vai ter que trabalhar com a velocidade. Colocar uma velocidade, um número menor, para você estar trabalhando, ter uma boa fotometria. Também fotometria é um assunto que eu vou estar abordando nos próximos vídeos, ainda essa semana. Creio que depois de amanhã eu estou soltando vídeo sobre fotometria. Então a lente nada mais é do que um orifício que você acaba configurando se entra mais luz ou menos luz, ok? Aqui
Aqui eu tenho um exemplo de uma lente 50mm. Ela é uma lente manual, ela não tem dispositivo eletrônico, ok? Então, ou seja, ela não é uma lente que você consegue configurar a abertura no corpo da câmera, ok? Essa é uma lente da Nikon, tá? Que na época a Nikon não era Nikon, era chamado de Nippon Kogaku Japan, né? Então eu vou fazer uma configuração aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver, Bom, aqui tá a lente, ela tá em 1.4, a abertura total da lente, é o máximo dela. Eu vou fechar um pouco e aqui eu vou fechando. Aqui tá em 5.6, aqui está em F8, F11 e F16. Esse aqui é o máximo, porque ela começa em 1.4 e termina em 16. Okay? Essa é uma lente, se não me engano, da década de 60, tá, pessoal? É uma lente bem antiga. Bom, deixa aqui. E essa é a minha lente de cinema. Vamos colocar que ela é o santo grau das lentes, certo? Por quê? Porque essa é uma lente de abertura 1.0, ok? Ela é mais clara que aquela lente, ou seja, ela entra mais luz, ok? Ela tem esse case bem legal. Ela é uma lente totalmente diferente. Essa lente não é uma lente para principiante, tá, pessoal? Essa é uma lente para já fotógrafos profissionais e aqueles que se adaptam ou que já tenham usado lentes manuais, ok? Isso aqui não é uma lente para você estar usando em evento social. Ela é uma lente bem específica. Para vocês terem uma ideia da diferença das lentes, a distância focal das duas é a mesma, mas essa é uma 50mm para fotografia e essa é uma 50mm para cinema, ok? Essa lente aqui, ela pesa quase 1 kg, tá bom? E essa aqui pesa 200, 300 gramas. Lógico que tem lente agora atual que é muito mais leve que essa, porque essa aqui é totalmente de metal, tá bom? E essa lente aqui, que é para cinema, ela é totalmente blindada e também totalmente de metal. E essa lente é uma lente para cinema e ela é totalmente feita de metal, ok? Vamos exemplificar aqui também. Aqui é a abertura total, né? Em f1.0 ou t1.0. E ela fecha até F16, ok? Vou mostrar aqui também, F1.0 e F16. É claro que tem outros fatores relacionados à lente. Claro que tem outros fatores relacionados às lentes, como a distância focal, que é o ângulo de visão que essa lente ela vai enxergar. Vamos colocar assim, ela enxerga um ângulo de visão igual o ser humano. O ser humano, ele enxerga a 180 graus o ângulo de visão, né? Porém, a gente enxerga apenas dentro dos 120 graus
e o restante é chamado de visão periférica. Bom, né, a lente não existe isso de visão periférica. Ela vê ou não vê, ok? Porém, temos, é claro que tem um fator, né, da qualidade dessas lentes, que nas bordas, próximo às bordas, ela vai perder um pouco de detalhe, dependendo da qualidade da lente. Então, então tem gente aí que tem lente muito boas, né, lentes tops, que vai falar, não, mas a minha imagem ela é nítida em todas as partes, tanto no meio quanto nas laterais, né, e nas bordas superior e inferior também, né. Mas porém, como eu disse antes, eu estou falando aqui para iniciantes, então vamos colocar que você não tem uma lente top dessa, uma lente muito boa. De repente você tem uma 1855, né, que é uma lente padrão que vem no kit de câmeras de entrada, a 1855. Ela é uma lente assim razoável, né? Não é uma lente boa, mas você vai sentir que você vai perder um pouco de qualidade de nitidez nas bordas. Esse vídeo eu abordei o assunto de abertura de diafragma, ok? Eu coloquei outros assuntos relacionados, por exemplo, a lentes, a distância focal, porque não tem como não falar de abertura se não falar de lentes. Então eu quero que vocês tenham um pouco de paciência e esperar os próximos vídeos para que eu explique essa questão de lentes também e outros assuntos que eu preciso estar abordando aqui no canal, ok? Então eu espero que tenha dado uma luz para vocês aí sobre a abertura de diafragma. A dica que eu dou para você é que você pegue a sua câmera e use diferentes aberturas. Se você tem uma câmera DSLR, né, você coloca, não sei, você pode ter uma câmera de entrada em abertura 3.5, vai lá, coloca 3.5, depois coloca 5.6, 8, 11, 16 e você vai tirando as suas próprias conclusões de como essa mudança de abertura afeta na sua imagem. Bom, obviamente isso vai afetar demais a luz que entra no sensor. Você vai reparar que se você começar em 3.5 e ir até f16, você vai sentir que a imagem vai escurecer muito. Até mesmo pode ficar até escuro totalmente. Ok? Bom, recomendo que você faça isso com um lugar de dia, né? Bem iluminado, ok? Coloca um objeto, coloca um bonequinho, coloca, sei lá, um chaveiro, qualquer coisa para servir como modelo para você saber onde que você vai focar, ok? Bom, e é isso. Boas fotos para vocês e espero que tenha dado uma luz para vocês e até o próximo vídeo.